Hoje, a gente vai conhecer um herói quase anônimo da ciência moderna. Sabe, um material que parece vidro, mas que na verdade está por trás de avanços incríveis na medicina, na proteção do planeta e até na energia que a gente usa. Eu estou falando do eletrodo de carbono-vítreo. Pois é, o que um material com cara de vidro tem a ver com a cura de doenças ou energia limpa? Pode parecer uma conexão meio estranha, né? Mas a resposta, olha, revela uma história fascinante da ciência. Esse material é, na verdade, uma forma puríssima de carbono com propriedades tão únicas que está revolucionando o mundo à nossa volta. Vamos descobrir como? Então, a nossa jornada hoje vai ser dividida assim. Primeiro, vamos entender o que é o tal do carbono-vítreo. Depois, a gente descobre as propriedades incríveis dele e por que ele superou os eletrodos mais antigos. Na sequência, a gente vê as aplicações que realmente mudam vidas e, para fechar, o impacto dele na tecnologia e no meio ambiente. Então vamos lá, começando pelo básico, né? O nascimento de um material revolucionário. Afinal, o que é esse tal de carbono-vítreo? Bom, o carbono-vítreo, ou GC, como é conhecido, é uma forma de carbono puro. Ele é feito por um processo chamado pirólise. Pensa que é basicamente pegar um polímero, um tipo de plástico, e aquecer ele de forma super controlada a temperaturas altíssimas. Mas o grande segredo, o pulo do gato, está na estrutura dele, que é toda desordenada e não vira grafite. E é justamente isso que o torna tão especial. E olha, não sou só eu que estou dizendo isso, não. Na comunidade científica, ele é considerado o padrão ouro para construir eletrodos de trabalho. Essa situação mostra o quanto ele se tornou fundamental na eletroquímica moderna. O processo de criação dele é bem interessante. Tudo começa com uma resina, que é moldada no formato que a gente quer. Depois, ela é aquecida lentamente para tirar tudo que não é carbono, sabe? E aí se forma essa rede de carbono toda bagunçada. E para finalizar, vem um tratamento térmico extremo que pode chegar a 3.000 graus Celsius. Isso consolida a estrutura e dá a ele aquelas propriedades incríveis. Ok, agora que a gente já sabe como ele é feito, vamos descobrir o que torna esse material um verdadeiro super-herói no mundo da ciência. Se prepara porque a lista de superpoderes do carbono-vítreo é grande. Primeiro, ele é quimicamente inerte. Isso quer dizer que ele é na dele, não reage com quase nada, nem com ácidos super fortes. Isso garante uma medição limpa, sem interferência. A ampla janela de potencial dele é como ter uma lente super poderosa, que permite analisar um monte de substâncias diferentes. E mais, ele aguenta um calor absurdo, é duro como vidro, o que é ótimo porque dá para polir e usar de novo várias vezes. E é totalmente impermeável. Soma isso a uma boa condutividade elétrica e pronto, a gente tem uma ferramenta poderosíssima nas mãos. E tem um detalhe aqui que é sensacional: a isotropia. Ser isotrópico significa que as propriedades dele, tanto elétricas quanto mecânicas, são as mesmas em qualquer direção. Imagina que não importa de que lado a gente meça, o resultado é o mesmo. Para a ciência, isso é ouro, garante que os resultados sejam confiáveis e possam ser repetidos, que é a base de qualquer análise de qualidade. Mas e aí? Como é que o carbono-vítreo se sai na comparação com as tecnologias mais antigas? Vamos ver por que ele é visto como uma alternativa bem mais segura e versátil. A grande questão é essa, né? Porque a gente precisava substituir eletrodos que já eram usados, como os de mercúrio, ou de metais nobres, como platina. Será que eles não davam conta do recado? A resposta está justamente nas limitações deles. Essa tabela aqui resume tudo e mata a charada. O ponto principal é a toxicidade. O mercúrio, gente, é extremamente tóxico. Já o carbono-vítreo, zero toxicidade. A versatilidade também pesa muito. O mercúrio tem uma faixa de análise bem limitada. O GCA, por outro lado, tem uma faixa ampla, é super estável e muito mais fácil de modificar para criar sensores específicos. É outra história, uma verdadeira revolução. Chegamos na parte mais legal, onde toda essa ciência encontra o mundo real. Essa sessão é sobre as aplicações que estão literalmente transformando vidas, do hospital ao meio ambiente. Começando pela saúde, o impacto do carbono-vítreo é profundo, direto. Ele está ajudando a salvar vidas de várias formas. Os biosensores feitos com carbono-vítreo estão revolucionando a medicina. Com eles, a gente consegue monitorar neurotransmissores, como a dopamina, que é essencial para entender doenças como Parkinson e Alzheimer. Eles também permitem criar testes rápidos para detectar marcadores de câncer e até garantir a qualidade de remédios do nosso dia a dia, como o paracetamol. Agora, saindo um pouco da saúde e indo para a proteção do nosso planeta. O monitoramento ambiental é outra área onde o carbono-vítreo simplesmente brilha. Pensa nos sensores de carbono-vítreo como uma espécie de detetive do meio ambiente.
Eles conseguem achar metais pesados tóxicos, tipo chumbo e mercúrio, na água, em quantidades minúsculas. Eles também monitoram poluentes orgânicos, como agrotóxicos, e ajudam a garantir a segurança da comida que a gente come, analisando conservantes e outras substâncias. E o impacto não para por aí, não. O carbono-vítreo também é uma peça-chave no futuro da energia. Nas tecnologias de energia limpa, o carbono-vítreo tem um papel fundamental. Ele é usado para melhorar a eficiência das células a combustível, para desenvolver supercapacitores de alta performance que carregam e descarregam super rápido e está na linha de frente da pesquisa de novas tecnologias de baterias. E chegamos na nossa última parte, onde a gente amarra tudo. Qual é o real impacto do carbono-vítreo na tecnologia e na sustentabilidade? O carbono-vítreo permitiu um salto gigantesco. A gente saiu daquela eletroquímica de bancada com equipamentos enormes para dispositivos minúsculos e integrados. Um exemplo espetacular são os microeletrodos usados em interface cérebro-máquina, algo que parecia ficção científica e que hoje é realidade na pesquisa. E do ponto de vista ambiental, o carbono-vítreo é um pilar da chamada química verde. Essa comparação direta mostra o porquê. Ele substituiu eletrodos de mercúrio, que eram um veneno, por um material inerte e não tóxico. Isso eliminou uma fonte de resíduo perigoso dos laboratórios, protegendo os cientistas e o meio ambiente. E a jornada da sustentabilidade continua. Trocar o mercúrio já foi uma vitória enorme, mas tem pesquisa explorando o uso de resíduos de biomassa, como casca de caju, para produzir carbono-vítreo. Imagina só, isso é economia circular na prática. E a durabilidade dele, o fato de ser reutilizável, também significa muito menos lixo no final das contas. Fica claro, então, o tamanho da transformação que o carbono-vítreo já causou. E agora, olhando para o futuro, com a ascensão da impressão 3D e da inteligência artificial, a pergunta que fica é essa que a gente vê na tela. Qual será a próxima fronteira para este supermaterial? O que vem por aí, com certeza, é ainda mais emocionante.